Bem, hoje, encerrando esta fase deste ano, vamos ouvir um colega que é juiz substituto de segundo grau aqui já no nosso tribunal, Gilson Delgado Miranda. Pois é. Olha, ministro hoje, olha, tem sido um pouco ofensiva essa palavra, hein? Precisa fazer uma limpeza. Precisa benzer. Bom, o Gilson já é mestre e doutor em processo civil pela PUC São Paulo. E é professor dos cursos de graduação, de especialização e de mestrado lá também na PUC. Então, com isso daqui, abarca tudo, não precisa acrescentar mais nada, porque mais título do que esse, só o de desembargador mesmo, mas ele chega lá. Não é? Mocinho, né? Chega lá. Certamente vai ser menos palavroso do que muitos desembargadores. Pois é. Então, para não ficar palavroso, correr o risco de falar palavrão, já vou passar a palavra para ele. Bom dia a todos. É um prazer participar deste evento que foi organizado, idealizado pelo Grupo de Apoio aos Juízes, à Justiça. Eu tenho acompanhado os trabalhos que são realizados pelo GAGE. Muito me orgulha ter a possibilidade de discutir esses assuntos com pessoas tão importantes na magistratura. Eu digo isso porque, apesar de muitos aqui não ter um contato, e aí um contato diário, direto, eu, como, além de juiz, fui funcionário do tribunal, portanto, conheço todos os senhores de nome, de decisões. Ingressei aqui no Judiciário como colaborador eventual em 1981, era pequeno, muito pequeno, depois passei a ser escrevente, ingressei na magistratura em 90. Então, evidentemente que todos aqui são do nosso convívio, direto ou indireto, exatamente pela importância que tiveram no Tribunal de Justiça, que tiveram nos Alçadas, e isso, portanto, é uma honra para mim ter a possibilidade de conversar, de debater, de trazer essas informações sobre o novo Código de Processo Civil, e, com isso, agradecer a mesa, os organizadores, o presidente, doutor Silvio, o vice-presidente, doutor Walter, doutor Cambrea, que foi fazer o convite pessoalmente, um dos organizadores, e todos aqueles que estão participando deste evento. A minha ideia aqui é, no plano dos recursos do novo CPC, principais alterações, trazer exatamente aquilo que de mais importante vamos encontrar no penúltimo livro do Código de Processo Civil. É o último livro da parte especial. Nós vamos ter muitos problemas com o novo CPC. O Judiciário, nós temos participado de vários eventos. Os juízes, basicamente, não foram chamados para participar desse novo CPC, infelizmente, e aqueles que foram chamados não tiveram uma contribuição adequada dos nossos problemas. A impressão que dá é que fizeram um código excluindo a magistratura, como se a magistratura fosse realmente a vilã de tudo isto. E diante do novo sistema, que tudo leva a crer, passará a vigorar a partir de 18 de março do ano que vem, nós estamos falando em 4 meses, é muito pouco tempo, em razão de todas essas alterações, de todas essas mudanças, e com certeza temos que fazer de tudo para que o código dê certo, porque se der errado, vão culpar outra vez a magistratura por conta da morosidade, falta de efetividade, e quando normalmente nós atuamos exatamente para tentar fazer o máximo dentro das nossas possibilidades, especialmente considerando o grande problema do judiciário, que é o volume de serviço, o acúmulo de serviço, falta de pessoal, falta de estrutura. Mas isso, com certeza, não vai ser resolvido com o novo código. Em relação, portanto, e apenas para nós nos situarmos, eu sempre faço uma introdução muito rápida para a inclusão do nosso tema, para incluirmos o nosso tema. A ideia
que se estabeleceu, portanto, se pegarmos a fonte inicial da comissão de juristas que foi formada no Senado Federal e depois acompanhou, de algum modo, a própria evolução dessa tramitação do novo Código, a ideia é resolver dois grandes problemas do Judiciário. A falta de efetividade, portanto, com isto, melhorar a prestação jurisdicional, de um lado, e de outro, trabalhar com a uniformização de jurisprudência. Eu tenho para mim que, talvez, a espinha dorsal do novo Código tem como pano de fundo a uniformização da jurisprudência, que, segundo a Comissão de Reforma e todos aqueles que, de algum modo, participaram de tudo isto, deve levar esta uniformização, a pontos que são levantados de importância. A falta de uniformização, segundo aqueles que idealizaram o Código, leva a uma quebra de isonomia, uma falta de previsibilidade e insegurança jurídica. Esta falta de isonomia, quebra da previsibilidade ou falta de previsibilidade e a falta de segurança jurídica é que se tentou, de algum modo, dentro desses planos, atacar. Quer dizer, buscando a uniformização, e isto vai agilizar a prestação jurisdicional. Isso no campo recursal fica muito claro. Essa talvez é a espinha dorsal. O resto vai embaralhar tudo, criar novas questões, mas o resto não é o fundamental. O fundamental, talvez, dentro desse plano, envolve exatamente esta uniformização que cumpre esses dois panos, ou esses dois planos iniciais. No Senado Federal, e aí dando o caminho de se tentar mudar o CPC para cumprir essa filosofia ou este ideal, segundo a Comissão de Reforma, no Senado Federal nós tivemos a edição e aprovação no Senado Federal do novo CPC, dividido em 5 livros. Então, na tramitação no Senado Federal, quiseram manter a estrutura que temos hoje no CPC de 73, com 5 livros, deixando o primeiro livro para a parte geral, a principiologia do Código. O Código é muito marcado nesta principiologia. Isto, de algum modo, vai informar a interpretação que vamos ter na primeira parte, renovar princípios do processo encontrados na Constituição Federal, marcando efetivamente a atuação do Poder Judiciário, a atuação no campo do processo. Então, o primeiro livro ficou com a principiologia e os outros 4 com as divisões, mantendo-se a ideia do CPC de 73, daquilo que temos nos 5 livros do CPC. Aquilo que foi aprovado no Senado foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e na Câmara se identificou um problema. E o problema, basicamente decorrente da Lei Complementar 95/98. Isto é, se imagina inserir uma parte geral no novo Código de Processo Civil, eu não posso ter nesta parte geral, a parte geral dentro de um livro. A Lei Complementar 95/98 não autoriza isso. Ela tem toda uma sequência para a formatação de criação de lei, e quando se fala em parte geral, a parte antecede ao livro. Então, teria uma parte geral antecedente aos livros. Ora, se eu tenho uma parte geral antecedente aos livros, eu vou ter que ter uma parte especial. Se tem uma parte geral de um lado, tem que ter uma parte especial de outro. E aí, o que fez o Código? E aí, na aprovação da Câmara, o que fez o Congresso em relação ao Código? Estabeleceu a parte geral do Código de Processo Civil em 6 livros, com 6 livros, e a parte especial com 3 livros. Portanto, já de cara, temos aqui 9 livros contra 5 do CPC de 73. E um livro final para tratar das disposições finais e transitórias. Daí porque o Código foi organizado em 10 livros, diferente do Código de Processo Civil atual em 5, com parte especial e parte geral. E um livro final complementar, separado das 2 partes, especial e geral. Com isso, o que nós temos em relação a essas informações? Na parte geral, normas processuais civis.
a principiologia, e aqui com muita ênfase ao contraditório e ampla defesa. Demais, segundo a Comissão de Reforma, nas orientações europeias, e aí vários doutrinadores citam Alemanha, Portugal, França, Itália, de que se coíbe, em alguns planos até na própria Constituição, ainda que estejamos diante de matéria de ordem pública, aquilo que se chama da decisão surpresa. A ideia, especialmente do artigo 10 do novo CPC, é evitar a decisão surpresa, permitir que dentro do contraditório as partes possam influenciar o julgador que já tem uma ideia preliminar do que ele vai decidir, ou por conta de decadência ou prescrição, ele tem que abrir para o debate com a possibilidade de se influenciar a sua decisão, que de algum modo já está mais ou menos delineada. Quando ele abre para esse contraditório, é porque ele está antevendo a possibilidade de aplicação dessa matéria de ordem pública. Então, isto tudo, no primeiro livro, naquilo que o Código chamou das normas processuais civis, nesta principiologia. Depois, da função jurisdicional, dos sujeitos do processo, dos atos processuais, da tutela provisória, portanto, o livro 3, mais a tutela antecipada que nós temos no 273, 461 e 461, 1A, resumidos, esses temas resumidos, num plano muito mais simples, gênero tutela provisória, duas espécies, tutela de urgência e tutela da evidência, e duas subespécies da tutela de urgência, e aí a tutela antecipada e a tutela cautelar. Um sistema que tem sido muito criticado, nós temos problemas de interpretação, especialmente na tutela antecipada antecedente, que fala da estabilização, vamos ter problemas de interpretação, problemas da doutrina, problemas no judiciário, quer dizer, como é que isto vai realmente ser aplicado, quer dizer, o código não ficou bom nessa área, mas o fato é que está aí, teremos que interpretar da melhor forma. Formação, suspensão e da extinção do processo, portanto, englobando a parte geral. Já a parte especial, com 3 livros: Conhecimento e Cumprimento de Sentença, incluindo os procedimentos especiais, portanto, é o livro 1 da parte especial, o livro 2 da parte especial, Execução, e no nosso tema, o nosso tema vai incluir no livro 3 da parte especial. Então, hoje, que nós temos, em relação, por exemplo, ao recurso de apelação no artigo 513, no novo CPC, isto vai passar para o artigo 1009, 1010 do novo CPC. São 500 artigos para frente. E por que isto? Pela nova organização. Então, no que tange a atuação dos tribunais, ordem dos trabalhos, ações originárias, rescisória, reclamação, os novos incidentes de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, enfim, tudo isto no livro 3, que vai se aplicar, ou que vai ter incidência, dos artigos 926 ao 1044, esta é a formatação, portanto, do novo Código de Processo Civil. No nosso tema, e aí só para nós nos situarmos, a organização, portanto, vai incluir, a partir do artigo 926 até o 1044, para tratar dos assuntos de maior relevo no plano dos recursos. Muito bem. O que é que nós temos em relação à teoria geral dos recursos? Não tem muita mudança, temos uma mudança significativa, forte, mas em relação a requisitos de admissibilidade, daquilo que estávamos acostumados, com requisitos ou pressupostos objetivos, subjetivos, intrínsecos ou extrínsecos, todo o sistema que os senhores bem sabem e na atividade jurisdicional já acompanharam muito, nós tivemos basicamente a mesma formatação. O que muda significativamente? Isto vai impactar os tribunais, e aí no campo recursal isto é significativo. O Código ele traz aquilo que nós chamamos do máximo aproveitamento. O Código é muito claro em várias regras, no sentido de coibir a chamada jurisprudência defensiva. E, evidentemente, que conforme o tempo vinha passando, a jurisprudência defensiva ela foi
sendo incentivada até mesmo por uma questão de sobrevivência, até mesmo por uma questão de acúmulo de serviço. No passado, menos, em que se dava a oportunidade do aproveitamento, a tentativa de se aproveitar, isto no campo recursal. Depois isto foi ganhando corpo e a formalidade muito mais levada em consideração se compararmos a importância do recurso e o próprio fundo que se discute. Em alguns temas, haveria a possibilidade, eventualmente, do Tribunal Superior, do STJ, Supremo Tribunal Federal, enfim, permitir o complemento, porque é um desvio pequeno, um desvio mínimo do recorrente. O caso é muito importante. O que nós percebemos é que, dentro da regularidade formal, a ideia foi de permitir o processamento e logo o conhecimento do recurso para aqueles que tiraram nota 10. Então, quem fez a lição de casa e tira nota 10, ótimo. Em alguns casos, tirou 9,5, 9,8, 9, o seu recurso não será admitido. Nós temos exemplos mais novos, mais recentes da jurisprudência, são exemplos fortes em relação à importância da regularidade formal, da formalidade versus o fundo. O que o Código trabalha é com máximo aproveitamento. O máximo aproveitamento daquilo que se indica como dever de prevenção, como consequência da incidência do princípio da cooperação judiciária. A cooperação leva à ideia de que, em sendo possível, o judiciário tem que abrir para o complemento, para os necessários acertos. Isto muda completamente a jurisprudência. A positivação, portanto, ela foi idealizada contra, em vários casos, a jurisprudência defensiva. E várias regras são contrárias às súmulas do STJ, especialmente do STJ. Quer dizer, são imposições que coíbem efetivamente, que estão em sentido inverso, estão em conflito com a orientação especial do Tribunal Superior e em razão desta ideia do máximo aproveitamento. O que o legislador está apostando? O que a comissão apostou? Ela apostou na racionalização do serviço do judiciário com base em outros temas, em outras formas de atuação, e não na formalidade. A formalidade ficaria em segundo plano. Verdadeiramente, a lei traz, antes, evidentemente, da não admissão do recurso, mesmo no caso, vejam, talvez a hipótese mais presente da questão da regularidade formal, mesmo quando o recurso não está atacando diretamente a decisão, que para nós, como juízo de admissibilidade, matéria de ordem pública, enfim, ele não ataca, o recurso é inepto, isso nós fazemos a todo momento, não quer dizer que o recurso inepto não poderá deixar de ser conhecido. Mas qual é a válvula que se estabelece? A necessidade do quê? Da regularização, de se abrir prazo para a regularização. Isto vai criar problemas? Isto vai criar problemas. Isso tem que mudar, muda de algum modo o nosso dia a dia? Isto muda o nosso dia a dia. Onde é que nós vamos encontrar isto? A possibilidade de se regularizar o recurso antes do não conhecimento enquadra o quê? Uma marca no novo CPC. Isso está expresso no artigo 932, parágrafo único. Atentem, artigo 932, parágrafo único. Artigo 932, parágrafo único. Expressamente, vejam, o inciso 3, uma das hipóteses de não conhecimento. Não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado, que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é inepto. O que hoje nós fazemos sem abrir prazo para nada foi, de algum modo, bombardeado pelo novo CPC. Então,
não há dialeticidade. Ele não impugnou a decisão, pegou o modelo errado. Não está impugnando a decisão. Não se conhece no recurso. Quer dizer, o recurso não atacou, o recurso não ataca a decisão recorrida. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Expressamente. E vejam, agravo não tem o documento obrigatório. Tem que conceder prazo para se juntar o documento. Todo o sistema é permeado dentro deste padrão. A comissão, quer dizer, os que pensaram nisso, eles tentam, de algum modo, agilizar com outros mecanismos. Não com este mecanismo. Este mecanismo, quer dizer, em vários planos, isto aparece em vários momentos. Tem que dar a oportunidade para se, de algum modo, para se consertar o erro, mesmo em se tratando, num caso grande, evidenciado, de descoincidência entre o recurso e, eventualmente, a própria decisão recorrida. É o que os senhores vão encontrar no parágrafo único do artigo 932. Esse artigo 932 permeia todo o Código, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual com ampla sanabilidade de vícios, ampla possibilidade de se resolver, regularizar os vícios. Vale dizer, a inadmissão do recurso deve ser precedida da possibilidade de se regularizar com sanação do vício em 5 dias. É uma opção, e vários dos temas exatamente contrários às súmulas dos tribunais superiores. Trata-se de um direito do recorrente e não de uma faculdade do julgador. Diz o Código, o relator concederá o prazo de 5 dias para regularizações. Assim, por exemplo, súmulas como a 115 do STJ, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, são incompatíveis com o novo CPC. Quer dizer, todos esses casos que geram o não conhecimento imediato precisarão de uma nova sistemática, de uma nova adoção para a tentativa de saneamento das questões. E aí nós temos vários exemplos, são vários os casos que encontramos em relação a isto, inclusive na identificação da opção contra a chamada jurisprudência defensiva. Vamos falar do preparo e outros temas. Mas, enfim, qual é a base inicial no campo do juízo de admissibilidade? Na teoria geral dos recursos, uma marca decorrente da prevenção, que é tirada da cooperação judiciária do artigo 6º, a necessidade de se abrir prazo para concertos. Isso faz com que nós tenhamos aí, isto impõe uma mudança radical a partir do dia 18 de março da conduta que temos hoje, e aqui no Judiciário Paulista, isto é claríssimo, até porque é uma conduta fomentada pelos tribunais superiores. O prazo. O que nós temos em relação a prazo? Portanto, falamos em recursos, no que tange a teoria geral, aquilo que nos toca mais de perto em relação a prazo. Dias úteis. Então, os prazos devem ser contados em dias úteis. Toda a sistemática que nós temos, exclui o primeiro, inclui o último, dias corridos, não se suspendendo, não se interrompendo, enfim, daquilo que encontramos da forma de contagem de prazo, muda sensivelmente. Os prazos diferenciados. Evidentemente que isto serve para o sistema recursal, a lei mantém a ideia dos prazos diferenciados, o que o sistema faz é que, especialmente para a Fazenda Pública e Ministério Público, a lei pulveriza prazo diferenciado para todas as manifestações.
Então, o 188 que nós temos hoje, que o prazo é em quádruplo para contestar ou para contestar em dobro para responder, Fazenda Pública e Ministério Público, passa a ser em dobro para tudo, e nesse campo passa a ser em dobro para todas as manifestações, incluindo aqui Defensoria Pública, prazo em dobro, que é o que nós já temos em relação à Lei 1060/50, artigo 5º, parágrafo 5º, o sistema mantém o prazo em dobro para todas as manifestações Defensoria Pública, a Advocacia Pública, e aí no plano daquilo que encontramos para a Fazenda, e Ministério Público, 186, 183 e 180, isto vai impactar, lembrando que o prazo é contado em dias úteis. Então, isto aumenta significativamente e vai criar uma morosidade, já que estamos falando aí no aumento significativo do prazo. Excetuados os embargos de declaração, todos os prazos têm o prazo único de 15 dias. Então, o agravo de instrumento, 15 dias. O agravo interno, 15 dias. O recurso ordinário constitucional, como é hoje, 15 dias. Apelação, 15 dias. Enfim, todos os recursos, 15 dias, salvo embargos de declaração. Então, no que tange ao prazo, dias úteis, prazos diferenciados e uniformização dos prazos, salvo embargos de declaração, e aí continuamos com o prazo dos embargos, 5 dias. O que vai mudar aqui é a contagem dias úteis. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Aqui, de algum modo, se positivou uma orientação do STJ, porque o STJ ele tem toda uma formatação no seguinte sentido: se existe feriado local, o recorrente tem que demonstrar, a jurisprudência já é assim, que houve feriado, sob pena de se reconhecer a intempestividade e não se mudar. Imaginando ali num estado XYZ, foi feriado, portanto, o recorrente observou o prazo, o recurso sobe para o STJ, e o STJ vem e diz, intempestividade, embargos de declaração. Olha, desculpa, vocês erraram. E por que vocês erraram? Porque tem um feriado, o recurso é tempestivo. Desculpa, nós não erramos. Você tem que demonstrar que é feriado. Eu não tenho condições de saber se há feriado no lugar X, Y ou Z. O que o Código fez? Positivou isto. Se há feriado, eu tenho que demonstrar que o meu recurso é tempestivo, demonstrando que houve o feriado, e por isso que eu contei desta forma. Isto vai impactar também, até porque o recurso deve seguir dias úteis quando for prazos em dias. Então, são dias úteis, prazos em dias, artigo 219. Portanto, prestigiou aqui o Código de Processo, deixa claro que há necessidade de se fazer a identificação do feriado na contagem do prazo. O que leva, e hoje os recursos são todos eles manejados desta forma, especialmente dos grandes escritórios, o apelante ou o advogado ele começa as suas razões recursais com uma preliminar de tempestividade. Ele detalha toda a forma de contagem de prazo, indicando exatamente como ele contou o prazo, apontando, olha, este dia é feriado, assim, assado, exatamente para cumprir a orientação hoje do STJ e agora, em especial, do próprio Código de Processo Civil, que impõe como obrigatoriedade, artigo 1003, parágrafo 6º, esta indicação. Preparo, e aí talvez um ponto importante. Em relação ao preparo, o Código, dentro daquela orientação inicial de que ele se preocupa com o aproveitamento dos atos processuais, ele coíbe, especialmente algumas práticas que aqui em São Paulo, elas estão materializadas até mesmo, e agora, mais recentemente, nas normas de serviço da Corregedoria. Então, a partir de março do ano que vem, não há mais como aplicar alguns expedientes que aqui em São Paulo, inclusive, foram identificados, foram introduzidos nas próprias normas de serviço da Corregedoria. Não há dúvida de que o preparo deve ser feito no ato da interposição, de que alguns ficam dispensados ao preparo, tal como acontece hoje, à luz do artigo 511. O que muda em relação a tudo isto? Mantém-se a ideia do complemento em 5 dias. Ponto hoje
que muito se discute em relação a recolhimento de porte de remessa e de retorno em se tratando de processos eletrônicos. Porque toda a ideia do porte de remessa e de retorno tinha como identificação da sua materialização o quê? Os custos com o correio, com o malote. Quer dizer, qual é o custo de trânsito desses volumes todos? Até mesmo no próprio STJ e no Supremo também, se identificou pelo número de volumes. Então, se você tem um volume até 200 páginas, um valor. Acima de 200 páginas, 2 volumes, outro valor. Por quê? Porque o peso é maior. Quer dizer, um volume, qual é o peso normalmente de 200 folhas? 2 volumes, e aí se estabeleceu como média. Lógico que tem situações que podem ultrapassar um pouco daqueles advogados nos processos físicos, os autos físicos, que usam lá um formulário, um papel mais grosso, mas isso pode impactar um pouquinho no peso, mas, em geral, nós temos um ideal, uma média de quanto pesa um volume, e isto tem o custo de encaminhamento para os tribunais. Isso tinha um custo, ou pode ter um custo. O passo é que não há porte de remessa e de retorno, não se fala em porte quando o processo é eletrônico. A remessa ela se estabelece por transmissão eletrônica, e aí a própria lei exclui, portanto, a possibilidade da cobrança desse porte. Aqui em São Paulo, se estabelece a possibilidade do pagamento, se regulamentou isto, do porte de retorno quando se fala em agravo, quando o agravo ele é eletrônico no tribunal e o processo é físico na origem. Ainda que não tenha esse encaminhamento como se fazia no passado, como o processo é físico na origem, há necessidade de materialização. Isso tem um custo de materialização do processo que aqui é eletrônico e no primeiro grau ele é físico. Esse custo de materialização foi, de alguma forma, acobertado com a ideia de que, nessas hipóteses, a parte tem que continuar recolhendo o porte de retorno. A tendência, quer dizer, o tribunal vai ter que rever isso, possivelmente, salvo se for discutir a incidência da norma, que é claríssima, no sentido de que dispensa-se do recolhimento do porte nos autos eletrônicos. O recorrente que não comprovar o preparo, essa é uma regra nova, uma regra realmente... e vejam, todas baseadas na ideia do aproveitamento. Quer dizer, por isso que a filosofia é do aproveitamento. Então, a marca foi do aproveitamento. Se a marca é do aproveitamento, o que é que nós temos? Se o recorrente não preparou nada, tinha que depositar R$2.000, não preparou. Hoje, o que a gente faz? Deserção, sem discussão nenhuma, não pagou nada. Para o novo CPC, nós queremos aproveitar. Por que ele não preparou no ato da interposição? São vários fatores, quer dizer, por erro, porque não tinha dinheiro naquele momento, porque qualquer fator. Eu não quero nem saber o fator. O fato é que não preparou, não há deserção imediata, a ideia do máximo aproveitamento, consequentemente, o preparo tem que ser em dobro. Então, se ele tinha que pagar R$2.000 de preparo, por algum motivo ele esqueceu, deixou a guia lá pronta, ingressou com recurso, imaginou que tivesse recolhido, cheque pronto, ou o dinheiro já disponível para isso, não recolheu, com a ideia do máximo aproveitamento, o resultado recolhe-se em dobro. O dado é que, para esta hipótese do recolhimento em dobro, ele vai ter que fazer a lição de casa perfeita. Não há foro para os complementos. Então, se eu recolho e recolho de forma insuficiente, eu tenho direito a complementar em 5 dias. Essa é a regra geral. Quando se fala no recolhimento em dobro, que é uma punição, quer dizer, olha, eu vou permitir que você recorra, eu vou dar uma chance para você, mas você vai ser punido. A ideia do sistema vai punir, quer dizer, vai mexer no bolso dele, o que demonstra que o sistema, de algum modo, está entendendo que não é uma atividade protelatória, não é uma atuação protelatória, consequentemente, ele é punido, e nesta punição ele perde o direito à complementação. Quer dizer, quanto é que ele tem que recolher? 4. Se recolher 3.800, não tem o direito de mais 5 dias complementar. Neste caso,
ou recolhe regularmente em dobro, ou não terá o conhecimento do recurso. Vejam, é a tônica do máximo aproveitamento, daquela regra geral que, de algum modo, já vem estampada no parágrafo único do artigo 932. Justo impedimento. Mas a indignação é tão grande, devia colocar aí que dava 10 pagamentos sem juros para ver essa complementação, que é tão ridículo com relação à agilidade, com relação à celeridade. É incrível que a gente esteja ouvindo isso. Desculpe a indignação. Não. Esse aproveitamento, isso se chama emperramento. Eu até diria, volto aqui a repetir, tudo demonstra que o código não foi feito para nós. Quer dizer, nós vamos ter que aplicar, mas tudo... se foi convidado, não compareceu. Eu não vi o convite, enfim, eu acho que não foi convidado. Mas o fato é que nós não temos muita saída. Quer dizer, como é que nós vamos ter que trabalhar com isso? Como é que vamos ter que... enfim... Vai usar todos os recursos, o recorrente, o réu, o devedor, para procrastinar muito mais os autos. E vai procrastinar dentro do novo Código de Processo Civil. Só nos dias úteis. Só nos dias úteis, final de semana. Para um sujeito rico, esses 5 dias representam 30. Isso 2 ou 3 vezes são 3, 4 meses com relação ao aproveitamento aí, que é a filosofia Do código. do livro do Código de Processo Civil. Desculpa. Não tem. Vejam, e dentro dessa ordem de aproveitamento, inclusive, o parágrafo 7º, e isso vem, de algum modo, de forma bem contrária daquilo que aplicamos aqui, que é o erro no preenchimento das guias. Então, hoje, as normas de serviço, elas exigem especialmente elas trazem um rigor, e o rigor da Corregedoria aqui em São Paulo foi decorrente das fraudes que tivemos em vários momentos no recolhimento de taxa judiciária. Então a Corregedoria foi fechando, agora mais recentemente reconhecendo que se não se cumprir rigorosamente a formalidade, o ato de preparo não tem para o processo valor algum, inclusive com objeto e todas as questões que estão periféricas ao preparo, que agora o Código vem e coíbe diretamente procedimento nesse sentido, especialmente para dizer o equívoco no preenchimento da guia de custas não gera um não conhecimento. Em última análise, cabe ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Colocou o código errado da Receita, tenho dúvida se recolheu para o caso concreto, enfim, o relator terá que abrir prazo para os consertos. Se o relator não abrir prazo, cabe agravo. Isso pela interpretação do relator. E o agravo do instrumento já suspende o prazo. Pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? Com todo respeito. Oi? É uma coisa. Pois não, desculpa. Deixa eu só renovar. Regra geral. Eu tenho que recolher 1.000, por algum motivo eu errei e recolhi 900. O judiciário não pode deixar de conhecer do recurso porque o preparo é insuficiente. Isto é o que nós encontramos, inclusive, no 511. Aí o juiz, o relator, identifica que o preparo é insuficiente, manda intimar para complementar. Não complementou, deserção. Ótimo. Qual é a regra nova? Ele não recolheu nada, zero. Quando ele não recolhe nada hoje, é deserção e não tem prazo para nada. É deserto, o recurso é deserto. O que o sistema fez? Ele abre para o recorrente consertar o seu problema, a sua desídia, recolhendo em dobro. Então, ele terá prazo para recolher em dobro. Para esta situação nova,
do recolhimento em dobro, ele não tem direito à complementação. Quer dizer, ele tinha que recolher 1.000. Na primeira hipótese, recolheu 900. Ele é intimado para recolher 100 e acertar. Não recolheu nada. Então, agora ele tem que recolher 2. Se ele recolher 1.900, não se abre prazo para complemento. Quer dizer, a questão do complemento não se aplica nessa segunda hipótese. Ele foi intimado, olha, você vai ter que recolher em dobro. Valor, você vai ter que recolher de forma correta. Errou no recolhimento, sua chance você já perdeu, porque você tem o recolhimento em dobro. Não, assim, no primeiro caso é só a diferença. Mas aí é insuficiência. Então, eu tenho que recolher 1.000, recolhi 900, eu sou intimado para recolher mais 100. Preparo regular. No segundo caso, não recolhi nada. Ele é intimado para recolher em dobro, recolhe de forma insuficiente, a lei tirou a possibilidade dele complementar. Do dobro, a insuficiência do dobro, é isto, a insuficiência do dobro. Efeitos do recurso. A regra do CPC de 2015 é diferente da regra do CPC de 73. Lógico que aquilo que se imaginaria com maior projeção, o legislador voltou atrás, não aplicou, não mudou, mas o fato é que, no sistema geral, nós temos o quê? No CPC de 73, diz a doutrina, e isto tem, de algum modo, orientado a nossa interpretação. Na omissão do código, portanto, na omissão da lei, o recurso deve ser recebido no duplo efeito. Então, diz a doutrina, a regra do CPC de 73 é de que o recurso tem efeito devolutivo e suspensivo. Vide, por exemplo, embargos infringentes. Os embargos infringentes, a lei não diz nada. Ela não fala qual é o efeito do recurso de embargos infringentes em relação ao acordo embargado. Ela não diz nada. Diz a doutrina, como a regra é de que o recurso deve ser recebido no duplo efeito, resultado, os embargos infringentes no que tange a matéria impugnada impede a produção dos efeitos do acórdão recorrido. Esta é a orientação que prevalece. CPC de 2015, a regra é invertida. Na omissão da lei, o recurso tem efeito meramente devolutivo, não tem mais efeito suspensivo. Quando que ele terá efeito suspensivo? Quando a lei disser, ou, naquilo que a lei deixa muito claro, com a deliberação judicial, que é do tribunal. Decisão judicial em sentido diverso, isto é, o tribunal, aquele que vai apreciar o recurso, em especial o relator, no primeiro momento, é que deve analisar, não havendo efeito suspensivo indicado na lei, se o caso preenche os requisitos trazidos pela lei no que tange a autorização de concessão do efeito suspensivo, quando a regra é do efeito meramente devolutivo. É o que os senhores vão encontrar no parágrafo único do 995, quando trata, portanto, do efeito suspensivo por decisão judicial. Então, a regra é de que o recurso deve ser recebido... Caberia uma execução provisória? Em tese, sim. O grande ponto é, não tem nenhum indicativo na lei. A lei não diz qual é o efeito. Efeito meramente devolutivo. Em tese, cabe execução provisória. Eu tenho que buscar, eventualmente, o efeito suspensivo e aí provocar o tribunal, e aí a provocação do relator. O sistema traz aí a forma de provocação. Se eu estou diante de um recurso em primeiro grau, eventualmente, se for a situação, estando em primeiro grau, eu tenho que fazer uma petição e distribuir a petição na busca do efeito suspensivo. Vou falar daqui a pouco, até porque, na sistemática do Código, a regra geral do Código, isto, vocês estão acompanhando, a Câmara dos Deputados já aprovou o recall do novo CPC, nós temos aí já um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado agora, recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, a informação que tem se ventilado é de que antes do Natal, portanto agora em dezembro, deve ser aprovada aí a alteração do CPC, num plano básico em relação aos tribunais superiores, eu vou falar daqui a pouco, mas qual é a ideia do novo CPC?
é não permitir mais que o juiz ACO, isto em qualquer nível, isto foi o que foi aprovado, nós vamos ter talvez alteração, tenha juízo de admissibilidade. Então, no caso da apelação, que nos toca mais de perto, o nosso dia a dia, ingressa-se com recurso de apelação, portanto, ingressou com recurso, o apelado é intimado para as contrarrazões em 15 dias e, independentemente do recebimento, os autos são encaminhados ao tribunal. O juiz não diz se é tempestivo, se não é tempestivo, se tem preparo, se não tem preparo, tudo isso canalizado para a atuação do tribunal, especialmente do relator, ele vai fazer o juízo de admissibilidade. E aí fica o problema do efeito suspensivo. No campo específico do efeito suspensivo, se ainda estamos processando o recurso em primeiro grau, faz-se um pedido, distribui-se no tribunal, e este incidente, aspas, este pedido que vai ser distribuído, já caracteriza a prevenção para o julgamento do recurso. O relator recebe esse pedido de concessão do efeito suspensivo, vai analisar se estamos diante dos requisitos. Requisitos básicos: o dano irreparável, a lesão grave, difícil e certa reparação, enfim, permitir a execução provisória deve gerar aí o dano irreparável, uma lesão grave, difícil e certa reparação, e também, cumulativamente, o sucesso, a possibilidade do sucesso do recurso. Análise do relator. Os senhores bem sabem o que estamos dizendo. Quer dizer, a experiência do julgador, que pega aquilo, quer dizer, são vários casos reiterados, quer dizer, ele analisa, percebe que existe a possibilidade de sucesso daquele inconformismo que foi apresentado, há o dano irreparável, e aí ele concede, excepcionalmente, o efeito suspensivo, conforme identificado, basicamente, dentro do plano geral, parágrafo único do 995. Essa sistemática ela vai evitar novos recursos para, de algum modo, discutir este assunto, evita o uso de mandado de segurança, evita porque eu tenho amplo acesso ao tribunal e o relator, de algum modo, vai estar aparelhado a partir da orientação geral, parágrafo único do artigo 995. Então, atenção, vou repetir. CPC de 73, duplo efeito, devolutivo e suspensivo. CPC de 2015, só efeito devolutivo, houve uma inversão. O efeito suspensivo, ou quando houver expressa disposição da lei, ou, não havendo disposição da lei, se o julgador, se o judiciário assim entender, em sentido diverso e aplicar à luz dos requisitos do parágrafo único do artigo 995. E é isto que já dissemos. A nova lei canalizou integralmente no juízo ad quem a verificação do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Ingressa-se com o recurso, processa-se o recurso e encaminha-se ao juízo ad quem. Inclusive, no novo CPC, para Supremo e STJ. Inclusive para o Supremo e STJ. Muitos aqui trabalharam muitos anos no alçada, primeiro alçada, segundo alçada, sabem do volume que nós temos em relação a recursos especial e extraordinário. Dizem aí, enfim, hoje o TJ, que agregou as equipes do primeiro alçada, que agregou as equipes do segundo alçada, tem um batalhão de servidores, tem um número muito significativo, há informações que isso supera, inclusive, a 100 servidores, que atuam na admissibilidade. O volume é muito grande de recursos especial e recursos extraordinários. Nós estamos falando de São Paulo, que gira em torno de 35% a 40% do movimento nacional. Agora, imaginem todo o território nacional com encaminhamento de todos esses recursos para o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros do que nós temos. E vejam, não só não se consultou o judiciário, como também o judiciário não percebeu o que estava acontecendo. Porque os tribunais superiores começaram a gritar depois que o código saiu. Aí começaram a gritar, que levou, inclusive, a toque de caixa, a reformulação do novo CPC, já aprovada na Câmara dos Deputados, e a possibilidade de se aprovar agora no Senado Federal em breve. Tudo se indica para isto. A Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, nós já temos a redação do que altera no novo CPC, são 3 frentes básicas de alteração, e tudo deve voltar como antes.
Isto é, qual é a proposta reformista, reforma do novo CPC? É voltar para os tribunais superiores, para o primeiro grau e Tribunal de Justiça, isto não vai mudar em nada. O primeiro grau não terá mais admissibilidade do recurso, via de recurso de apelação, e o recurso subirá independentemente da análise do juiz de primeiro grau. O que está por trás disso? Quer dizer, por que se imaginou esta mudança? Se imaginou essa mudança porque raramente não recebido o recurso, porque não impugnou a decisão, porque não é tempestivo, mas raramente não se tem um outro recurso para impugnar a decisão do juiz. Quer dizer, como eu já normalmente tenho o recurso de agravo que impugna a decisão do juiz que não recebeu o recurso, que se pensou, olha, já que em geral tem o recurso, acaba com o recurso e analisa uma única vez, o tribunal vai ter que analisar mesmo, isso vai acabar caindo nas mãos do relator, então o ideal foi terminar. Eu tenho para mim que, pelo menos, a lei tivesse pensado em deixar, no mínimo, a tempestividade. Né? Quer dizer, pelo menos só, juiz, veja aí a tempestividade, se o recurso é tempestivo ou não, e aí que é algo objetivo, né? Uma situação objetiva. O fato é que nem mesmo a tempestividade não ficou nada para análise do juiz, o juiz cruza os braços e o caso sobe para o tribunal. Pois não? Ficou igual. Ficou igual. Na verdade, a gente vai entrar daqui a pouco, mas em relação aos efeitos, ele entra nesse plano, no plano anterior, porque o efeito é meramente devolutivo, salvo quando houver autorização da lei. E a proposta inicial era de se deixar tudo em aberto, especialmente para o recurso de apelação. Na Câmara dos Deputados houve um retrocesso e, basicamente, se manteve, na verdade é a mesma regra, do 520 atual. O recurso de apelação é uma exceção a essa regra que nós falamos, já que o recurso de apelação, como acontece hoje, deve ser recebido no duplo efeito e a sistemática é basicamente a mesma que temos no 520. O Código de Processo Civil manteve a mesma sistemática, o que é evidentemente criticável, porque ele caminhou para esse sistema geral e aos 44 minutos do segundo tempo se retomou a ideia. Por que se critica muito? Quer dizer, por que a doutrina e aquilo que a gente identifica no dia a dia? Não é razoável imaginar, porque ele fortalece a tutela de urgência, imaginar uma tutela antecipada, inaudita altera parte, no início da cognição, em que você não teve o contraditório exauriente, em que você tem ainda uma ideia de verossimilhança, ainda não há certeza, e, portanto, a tutela provisória com aplicação imediata com mais força do que a sentença. E vejam, o Código, inclusive, ele materializa e identifica um expediente que hoje é comum e o STJ admite, até mesmo para quebrar o efeito suspensivo de se conceder a tutela provisória na própria sentença. Então, eu trabalho com o juízo de verossimilhança, mais o juízo de certeza, no mesmo momento em que eu estou dando um juízo de certeza. E agora a lei dá a possibilidade de se executar o juízo provisório e não dá como regra, no caso da sentença, a possibilidade de execução provisória do juízo exauriente, o que é um contrassenso. Isso se critica muito. O fato é que não só se manteve, como no campo da apelação, uma regra específica sobre isso, para dizer que o recurso de apelação é o cabível também para impugnar aquelas sentenças que tenham no seu campo decisão concessiva de decisão de tutela provisória. Mas por que o juiz concede a tutela provisória na sentença? Para quebrar o efeito. Só por isso, porque há uma anomalia no sistema. Quer dizer, se eu concedo com uma relação angular com o autor apenas, uma relação angular em que eu me convenço da verossimilhança e mando o réu pagar 100 mil reais, sem ter ouvido o réu ainda, isto vale. Eu quero algo mais firme, mais seguro. Aguarde o contraditório. E ele vai aguardar o contraditório, o que eu faço? Eu mando citar, produzo provas, e agora não tenho mais dúvida. Antes eu estava na verossimilhança.
Agora eu tenho certeza e dou a sentença. E aí o efeito envolve, além do devolutivo, o efeito suspensivo. Quer dizer, para aquele que decide numa relação angular, no mesmo caso, produz efeitos. Os 100 mil. Para o outro que espera o contraditório e decide com a certeza, não vale, e aí tem que aguardar. Por isso que foi uma opção ruim, mas se retornou ao passado, manteve-se esta ideia geral, portanto, de toda a estrutura do recurso é de que a regra é só efeito devolutivo, mas pontualmente na apelação a ideia foi manter a mesma sistemática que temos aí no artigo 520. Atenção. Olá. Parece que o Código também entrou naquele caminho difícil que a doutrina chama de normas abertas, entendimentos abertos, que permite paradoxos, permite interpretações diferentes, e é lamentável que isso ocorra, porque está se vendo isso nas suas palavras aí, né? Então, existe o quê? Uma zona cinzenta muito grande com relação ao que vai acontecer. Então, no campo da atuação do juízo de admissibilidade, distribuído imediatamente o recurso no tribunal, o relator, na esteira do artigo 932, proferirá o juízo de admissibilidade do recurso, não mais o primeiro grau, ainda que provisoriamente como temos hoje, verificando assim se o ato é recorrível, se o recurso foi interposto no prazo legal, se o recurso é único e adequado, se houve preparo regular, se o recorrente é legitimado e há sucumbência. Se existe fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, tudo isso analisado pelo relator e, eventualmente, em sendo possível, se houver algum vício, resultado em sendo possível, e aí, havendo algum problema nesse campo, ele terá que abrir o prazo do parágrafo único, 5 dias, para complementar. Além do juízo monocrático, fortalece, ainda do juízo monocrático na não admissão, fortalece, e agora aparece muito claramente, a decisão monocrática, permitindo que o relator negue provimento ao recurso monocraticamente, agora com uma situação muito mais clara, e dê provimento ao recurso. Para dar provimento, porém, a lei determina que se abra para o contraditório. Quer dizer, evidentemente, se o contraditório já foi manejado, ótimo. Mas para dar provimento, só depois de facultada a apresentação das contrarrazões. Nos casos em que as contrarrazões já foram apresentadas, evidentemente, não há o que se falar. Mas o fato é que negar provimento ou dar provimento, dentro da sistemática de agilização da prestação jurisdicional, portanto, a aposta é que todos esses percalços que vão ser criados ao judiciário sejam, de alguma forma, superados por este campo de vinculação dos juízes. E aqui o tema mais complicado, porque a aposta é da vinculação. Ele mantém aqui as informações dos tribunais superiores, as decisões dos tribunais superiores, em súmula simples, súmula vinculante, no caso do Supremo Tribunal Federal, recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, eventualmente súmula do tribunal local, enfim. Ele mantém esta ideia daquilo que envolve tanto atividade monocrática negar provimento, como atividade monocrática dar provimento. O ritual, basicamente, o mesmo. Quer dizer, as mesmas questões para negar provimento, os mesmos itens para dar provimento, e a única ressalva é a questão do contraditório. E aí, inclui o tema, isto vai, de algum modo, esta talvez a grande, para quem idealizou, né, a grande inovação é exatamente essa preocupação da jurisprudência no novo CPC. O novo CPC está repleto de regras tendente a gerar a uniformização de jurisprudência. O que se quer coibir? Esta insegurança jurídica. Quer-se coibir a insegurança jurídica? Talvez para nós isto seja algo muito claro, muito tranquilo, mas para o jurisdicionado e quem pensou nisto, quis coibir, não é razoável, não seria razoável
no plano de discussão, para aquele servidor público que ingressa no judiciário porque tem o direito a um benefício de 10%, e aí 1.000 servidores ingressam, 30% tem os 10%, ganham mais 10%, outros 33% ou 40% só vão ter direito a 5%, não se sabe que num primeiro momento não era para ter essa diminuição, mas se chegou à conclusão em 5%, e outros não vão ter nada. Então, as mesmas pessoas que contrataram os mesmos advogados, que ingressaram no mesmo judiciário, com direitos diferenciados. Esta é a ideia que o Código quer coibir na orientação de se organizar melhor no plano da previsibilidade. Eu vou ter condições de saber se eu posso ir ao judiciário ou não e qual é o campo de vitória ou derrota. É um tema que eu abordo hoje, quer dizer, falo, de fato, quer dizer, se pensarmos na poupança, dos senhores que julgaram quantos casos de poupança, quantos casos, quantos anos, e aí plano Bresser, plano Verão, plano Collor, nós estamos falando em quase 30 anos discutindo a mesma coisa, o mesmo assunto, e até hoje não se tem uma sedimentação, o Supremo não chegou à conclusão, está tudo parado. Quer dizer, como é que pode isto? E o custo do judiciário? Quer dizer, é sempre interessante observar o custo para nós, o custo de uma coisa repetitiva, de uma coisa que acontece a todo momento. Eu tenho me preocupado muito, porque quando eu falo, vejam, imaginem aí qual é o padrão de um gabinete, de quanto que ele desova, quanto que ele consegue fazer, 200, 220, 230. Eu pego a minha estrutura, quanto é que é o custo que a minha estrutura de pessoal, não vou falar de luz, água, gabinete, enfim, só pessoal. Quanto é que custa cada voto para o Estado? Quantos e quantos casos nós temos que são ajuizados, em que se discute R$500, o autor é beneficiário de assistência judiciária, o réu é beneficiário de assistência judiciária, o Estado paga para o advogado do autor, porque é advogado do Estado, 500. Ele paga para o advogado do réu mais 500. Então, de cara, não estou falando da máquina do judiciário, de cara, para discutir 500, o Estado deposita R$1.000. De cara. O Conselho Nacional de Justiça tem indicativos do valor do processo. Cada processo, em algumas regiões do norte, e aí quando eu pego todo o pessoal, quando eu pego as questões envolvendo prédios e tudo mais, o judiciário é caro, ele é caro, é natural que seja caro mesmo. Situação muito especializada. Gira em torno de R$6.000. Uma execução fiscal, segundo o IPEA, custa R$4.400. Quantos e quantos casos eu tenho R$4.400 que eu invisto para receber R$200, R$300? Quando eu falo em São Paulo, que as coisas estão mais sedimentadas, bem. E quando eu falo um processo custando R$6.000 para uma comunidade que não tem um médico, ela não consegue pagar um médico R$6.000. Tem algum problema aí, tem alguma coisa que está errada. Quer dizer, a população, não é possível litigar no judiciário, em que eu falo, você vai litigar no judiciário, que seja comum. Se brigar no judiciário não é uma coisa comum, não pode ser algo comum. Bem ou mal, a orientação é para acabar com isso mesmo, com a uniformização. No caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando o tribunal... O incidente é muito interessante, talvez teríamos que daqui a 4 meses vamos, enfim, abrir as discussões, o tribunal deve regulamentar isso no seu regimento. No incidente, nas multiplicações de demandas, o juiz de primeiro grau, no campo dos processos múltiplos que podem levar essa insegurança jurídica, a lei usa exatamente essa expressão, o juiz suscita um incidente ao tribunal. O que se tem orientado hoje, mesmo que o tribunal não tenha ainda julgado nenhum recurso, o órgão competente, segundo o regimento interno, recebe o caso, vamos pegar o caso aí, assinatura básica de telefonia. É o mesmo assunto que começa a pulverizar no judiciário e os distribuidores lotados. Então, a imprensa noticiando, 1.000 ações cada dia. Isso vai acabar com o judiciário, nós não temos condições de assumir tudo isso, temos que dar uma solução. Se o caso é de acolhimento ou não, se é a direito ou não. Ele canaliza para o incidente de resolução para estabelecer. Chega no tribunal, o órgão competente,
qual é o órgão competente dentro das normas regimentais. O órgão competente analisa se o caso realmente pressupõe essa quebra de isonomia mais multiplicidade de demandas, portanto, que isto é ruim para o funcionamento da máquina do judiciário. Ele admite o incidente e determina a suspensão de todos os processos individuais e coletivos no Estado. Ele terá que decidir isto em 1 ano, o incidente estabelece isto, e mais, não só esse órgão do tribunal decide o incidente para uniformizar a orientação que vai ser tomada no Judiciário Paulista, e, portanto, para nós é uma situação super nova dessa vinculação, como também ele julga o caso. Então, este órgão competente julga o caso que saiu a suscitação do conflito e uniformiza a jurisprudência. É a influência da common law. Quer dizer, hoje se fala... Está abrindo a porteira e passando todo o gado por essa porteira da influência do sistema anglo-saxão. Esta ideia mesmo é um temperamento do... Vejam, isso realmente é diferente. Quer dizer, as coisas vieram paulatinamente, com a súmula vinculante, alteração da Constituição, recursos repetitivos não vinculativos, e agora veio o sistema muito claramente com a vinculação. E no plano da vinculação, a lei estabelece no artigo 926. Então, a importância do precedente, ou da jurisprudência. O que se tentou, porque, veja, isso já tinha sido tentado. No projeto do Buzaide, nós tínhamos regras que, de algum modo, repetiam os chamados assentos portugueses. Os assentos portugueses, eles eram vinculativos. E aí, quando se discutiu no projeto Buzaide, que a ideia dele era a vinculação, e aí se optou pelo campo da ampla discussão da independência do judiciário, porque isso tem tudo a ver com a independência da consciência do juiz, de julgar, etc., de se afastar o assento, que estava no anteprojeto do Buzaide, e se incluiu a uniformização de jurisprudência sem vinculação. E que nós sabemos que a uniformização, houve uma certa resistência dos tribunais. Quer dizer, os tribunais resistiam à uniformização exatamente diante dessa independência. Dava-se muita importância à independência. E os assentos não foram reproduzidos. No lugar, tivemos a criação da uniformização de jurisprudência no Código de 73. Veio o Código, agora claramente, o primeiro artigo diz da importância da jurisprudência e estabelece: os tribunais devem manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. E mais, essa estabilidade, essa coerência da jurisprudência é que gera o quê? Gera esta orientação de que nós vamos coibir a insegurança, a falta de previsibilidade e, portanto, a falta de isonomia. Hoje, se alguém, por conta de uma sobrinha, de uma neta, enfim, orientar, até por questões religiosas, sobrinha, se separe, e ela vai ingressar com uma ação de separação, não dá para saber se ela pode se separar ou não. Porque tem vários juízes que o quê? Indeferem inicial. Você não pode separar, você tem que divorciar, mas eu não quero divorciar, eu quero me separar. Posso ou não posso me separar? Nós não sabemos. Nós não temos essa orientação. Então é importante o quê? Que se tenha o norte, que o judiciário chegue a um determinado momento e diga: olha, existe separação ou não existe? Quer dizer, precisamos de mudança da legislação ou não precisamos? Quer dizer, acabou ou não acabou? Por conta da mudança da Constituição Federal. E aí, dentro dessa orientação, vem a lei e diz: os juízes e os tribunais observarão. Observarão o quê? Essas orientações. Tem parte, até pelo campo escalonado, portanto, órgão hierarquicamente superior atua com imposição em relação ao órgão hierarquicamente inferior. Então, isso pulveriza, e o artigo 927 estabelece: os juízes e os tribunais observarão, quer dizer, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, isso não há dúvida. Os enunciados de súmula vinculante, isso também não há dúvida. Os acórdãos em incidente de assunção de competência, e no plano do segundo grau,
de resolução de demandas repetitivas, ou de competência de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário e recurso especial repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas. Os enunciados das súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E a orientação do plenário ou do órgão especial dos quais estiverem vinculados. Decidiu o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, matéria jurisdicional, os órgãos fracionários, os órgãos gerais do tribunal e os juízes de primeiro grau estarão obrigados a cumprir. Alguém vai perguntar, como é que eu faço para, de algum modo, exigir ou levar a ferro e fogo essa ideia de que observarão? Nós vamos cumprir tudo isto mediante a reclamação. Então, o novo CPC trabalhou com o quê? Com a reclamação. Uma das propostas de alteração agora do Senado porque no CPC está meio aberto, então a decisão é do Supremo. O juiz de Santa Fé do Sul decidiu de forma diversa. A parte que teve uma decisão contrária a esta orientação, pelo novo CPC, reclama direto no Supremo, faz a reclamação. Aí os tribunais supremos, como é que a gente vai fazer? Todo mundo reclamando no Brasil todo, aqui no Supremo vai ser uma bagunça, quer dizer, a gente não vai conseguir dar conta. E uma modificação é escalonar isto. Quer dizer, a reclamação é viável, mas para chegar no Supremo eu teria que seguir as esferas do Judiciário, e esta é uma proposta que está, portanto, em tramitação, já aprovada na Câmara dos Deputados, que está no Senado Federal. Feitas estas considerações, e aí gerais, na verdade gerais, o slide tinha outra parte, eu não sei o que aconteceu na hora de gravar, mas, enfim, como o tempo está passando, eu vou fazer uma síntese. E agora, feitas as observações gerais, uma síntese especificamente dos recursos em espécie. Então, vamos lá. Dos recursos, daquilo que nos toca mais de perto. Agravo retido. Acaba o agravo retido. Então, não tem mais agravo retido. E mais, as decisões interlocutórias não agraváveis de instrumento não precisa haver protesto, porque essa é uma proposta que tinha sido apresentada de que teríamos um protesto. Protesto especificamente para evitar a preclusão e depois a renovação lá na frente. Não tem agravo retido. E o que fica? O que fica é a possibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos pontuais. Então, a lei vem e enumera. Cabe o agravo de instrumento. 1, 2, 3, 4. Em hipóteses taxativas, em situações taxativas. O que a doutrina, vejam, é lógico que nós precisamos combinar com todos os russos. E os russos somos nós. O que hoje nós temos, e aí na concentração, o jogo não começou, o jogo vai começar dia 18 de março do ano que vem, é de que a orientação que tem prevalecido doutrinariamente é que o rol é taxativo. Então a interpretação tem que ser restritiva do cabimento do agravo de instrumento, é simplesmente para não ter mesmo recurso. São casos pontuais. Esses casos pontuais nós vamos encontrar no artigo 1015, portanto, as hipóteses encontradas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Além das hipóteses, então nós temos lá exclusão envolvendo litisconsorte, desconsideração da personalidade jurídica, revogação ou indeferimento da assistência judiciária. Enfim, são hipóteses, tutela provisória, concedida ou negada. São sentenças de mérito, decisões interlocutórias com natureza de sentença de mérito. Uma das inovações é o julgamento antecipado de mérito parcial, que nós não fazíamos. Eu tenho 4 pedidos, 3 já estão prontos para julgamento. Por que eu tenho que esperar o 4º para julgar tudo em conjunto? A ordem é julga os 3 primeiros e fica o 4º que precisa de prova, que tem lá algum problema. Isto, em alguns assuntos, realmente vai melhorar muito o nosso dia a dia, porque já libera o que já é possível de pedidos que não foram impugnados,
ou que as provas já são suficientes, enfim, casos escancarados que poderão ser julgados. Esses casos de julgamento parcial de mérito com a possibilidade do agravo de instrumento. Enfim, o rol é no artigo 1015. Além dos incisos do artigo 1015, o parágrafo único estende para todas as situações de cumprimento de sentença, execução, cumprimento de sentença, liquidação, processo de execução e inventário. Então, inventário, cumprimento de sentença, liquidação e processo de execução, parágrafo único do 1015 e agravo de instrumento. E o resto, todo o restante, basicamente na fase de conhecimento, em que eu não vou ter o enquadramento nos incisos do 1015. São decisões interlocutórias não agraváveis. Essas decisões interlocutórias não agraváveis, portanto, tomadas no curso da fase cognitiva, serão impugnadas ou no recurso de apelação ou nas contrarrazões. Então, eu vou repetir. O sistema é diferente daquilo que temos hoje. Hoje nós temos o agravo retido, ele é reiterado nas razões ou contrarrazões, e o tribunal julga o agravo retido. Não havendo agravo retido, precluiu. Não havendo reiteração nas razões ou contrarrazões do recurso de apelação, não se conhece. No novo sistema, a apelação, caput do 1009, ela serve para impugnar sentenças terminativas e definitivas. E, além disso, o recurso de apelação serve para impugnar decisões interlocutórias não agraváveis de instrumento. O que vai trazer uma questão interessantíssima, e hoje a doutrina discute, porque, vejam, se a decisão interlocutória ela é impugnável mediante recurso de apelação, quando não há o cabimento do recurso de agravo, existe a possibilidade pontual de eu ter um recurso de apelação só para discutir a decisão interlocutória. Então, o que a doutrina tem dito, inclusive? Ele vai ter que fazer o preparo, todos os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação. Alguém vai dizer, mas como é que é possível, se ele não apelou da sentença, ele discutir a decisão interlocutória? Porque num primeiro momento a gente pensa assim. Porque no nosso campo nós estamos acostumados com o quê? Com as preclusões das decisões interlocutórias. Eu vou dar 2 exemplos. Percebam. O autor ingressa com a ação e pede a condenação, o valor, na verdade, o valor é inestimável, é uma situação que tem valor inestimável, mas dá como valor da causa a quantia de R$500 mil. Ele dá como valor da causa R$500 mil. Ok, ingressou com a ação, R$500 mil, valor da causa. O réu, na contestação, o novo CPC acabou com o incidente de impugnação ao valor da causa, ele impugna em correção do valor da causa, ele vai impugnar na contestação. O réu impugna na contestação o valor da causa e o juiz acolhe a impugnação. E reduz o valor da causa de R$500 mil para R$1.000. Então, ele reduziu o valor da causa de R$500 mil para R$1.000. Ok? Pergunto, cabe agravo? Não. Não há agravo de instrumento para esta hipótese. Portanto, é o tema que vai ter que ser deduzido no recurso de apelação. O procedimento e o autor não concorda com a decisão, porque reduziu de 500 para 1.000. O procedimento todo é tocado e o juiz dá sentença e acolhe integralmente o pedido do autor. Acolheu o pedido do autor integralmente. E condena o réu ao pagamento, ou condena o réu, ou não condena, mas acolhe o pedido, valor inestimável, estabelece condena para pagamento, custas, despesas processuais, portanto, de acordo com a sucumbência, fixando a verba honorária em 10% do valor da causa. Então, atentem. Alguém vai dizer, mas por que ele vai fixar o valor da causa? Porque não havendo... O sistema estabeleceu como 3 frentes, hipoteticamente, as 3 frentes.
é o benefício, é a condenação, benefício patrimonial pretendido, ele muda os parágrafos 3º e 4º, nós temos no novo artigo, é o 85, com 19 parágrafos para trabalhar com o valor com a condenação à verba honorária. Então, a hipótese maior é estabelecida pelo benefício patrimonial ou condenação. E como terceira frente, o valor da causa, como critério para fixação. E como última frente, super excepcional, é a equidade. Mas imaginando que o juiz tenha seguido esta frente, não há um benefício direto, identificado, e tenha condenado 10% do valor da causa. Logo, ele tem direito de receber de verba honorária R$100. Se fosse pelos 500, R$50 mil. Ele não discute a sentença. O pedido foi totalmente aceito. Ele não discute 10% do valor da causa, ele concorda com isso. E não discute com a condenação. O problema dele não é a sentença. O problema dele está na redução do valor da causa lá atrás. E como é que ele pode impugnar? Apelação. Decisão interlocutória. Artigo 1009, parágrafo 1º. Nós temos situações, pensem num outro exemplo. O autor ingressa com a ação e pleiteia o benefício da assistência judiciária. O juiz indefere. Agravo de instrumento. Do indeferimento ou revogação, é agravo de instrumento. O juiz concedeu 1015. Não cabe, se for a interpretação literal, porque se nós ampliarmos, fica do mesmo jeito que está hoje. O agravo vai caber para tudo. Então, a lei vem e diz, quando é que cabe o agravo de instrumento? 1015. O agravo de instrumento cabe. Artigo 1015. Rejeição do pedido de gratuidade, portanto, foi indeferido, ou acolhimento do pedido de sua revogação. Ele não fala no acolhimento do pedido. Ele excluiu o acolhimento do pedido. Por quê? Porque dá para esperar a sentença. O problema está para aquele que, em tese, quer garantir o seu acesso, não tem como pagar. O juiz indeferiu, não tenho saída, senão tem que recolher, não tenho como. Vou ao tribunal. Se o juiz deferiu, o outro não concorda, espera a sentença. Lá você vai discutir isto. Decisão interlocutória que deferiu a assistência. Houve deferimento da assistência, o réu entende que o autor não tem direito, não cabe agravo de instrumento e o processo prossegue. Na sentença, o juiz julga improcedente o pedido e condena o réu, o autor, a pagar 50 mil de verba honorária. Perfeito. Eu não quero discutir nada da sentença. A sentença é perfeita. Mas tem um problema. Você concedeu assistência judiciária lá atrás, eu não concordo com isso. Então eu quero o quê? Recorrer. Porque se eu consigo mudar ali, naquele plano específico, muda o meu direito, melhora e muito, porque eu vou poder cobrar. Enfim. Então eu vou apelar para quê? Para discutir a decisão interlocutória lá atrás. Então a doutrina, alguns doutrinadores que têm se debruçado em relação a isso, nós vamos ter várias situações, porque é possível, nas contrarrazões com natureza recursal. Nas contrarrazões, porque ele alega também nas contrarrazões, impugna a decisão interlocutória nas contrarrazões. Se houver essa impugnação, o juiz tem que abrir prazo para o autor responder às contrarrazões. Por quê? Porque tem natureza recursal, ele é um recurso, ele está ingressando com recurso para impugnar a decisão interlocutória. Então, vejam, são várias situações que nós vamos ter que trabalhar. Em relação à admissibilidade do recurso, a mim me parece que esses casos precisam de preparo. Todas as questões que envolvem a admissão do recurso como requisitos de admissibilidade, pressupostos objetivos e subjetivos. Se o recurso é interposto nas contrarrazões, ele passa a ter natureza, de algum modo, de recurso adesivo e apelação adesiva para trabalhar com aquele assunto. Enfim, tem vários problemas que nós vamos ter que analisar, exatamente porque o sistema mudou. Ele não trabalha como regra na impugnação das decisões interlocutórias em separado. Nós já tivemos isto no passado. No direito português nós tínhamos várias situações assim. Então ele retrocede para concentrar as decisões interlocutórias, salvo aquelas que são objeto de agravo
de instrumento no rol taxativo do artigo 1015. Plano da apelação. Aquilo que temos hoje do 515, parágrafo 3º, que envolve o julgamento da causa madura. O novo Código ampliou isto. Ele amplia sobremaneira, com base aí na toda a orientação que é estabelecida, ele amplia isto no artigo 1013. Sentença não fundamentada. Muitos reconhecem a nulidade da sentença e determinam a devolução. Novo Código, causa madura. Está pronto para julgar, não precisa de prova, não tem fundamentação, o tribunal substitui, efeito substitutivo, e fundamenta no lugar, expressamente. Não é que é uma construção, expressamente. Sentenças que estejam em desacordo com o princípio da distrição do juiz ao pedido. Sentenças além do pedido, aquém do pedido, portanto, ultra petita, aquém infra ou citra petita e extra petita fora do pedido. Vem a lei e diz, identificou o vício perfeitamente. Efeito substitutivo, o tribunal julga e enquadra o caso ao pedido formulado. Enfim, ampliou sobremaneira as hipóteses do julgamento da causa madura e qual é a orientação, portanto, o que está por trás de tudo isso? É não voltar à origem. 5 anos depois, volta para que o juiz aprecie todo o pedido. Alguém vai dizer, mas isso não supre um grau de jurisdição? Supre. Há uma supressão de um grau de jurisdição. Quem defende a constitucionalidade da regra, porque se o duplo grau de jurisdição envolve uma orientação constitucional, eu teria que entender que o dispositivo do 1013 ele é inconstitucional. Quem defende isso, e isso já aconteceu com 515, parágrafo 3º anterior, e agora com ampliação do 1013, vai dizer o seguinte, o duplo grau não é absoluto. O duplo grau ele deve estar contemplado na Constituição, mas a lei infraconstitucional ela pode limitar o duplo grau, e aqui o que se tem entendido é que a competência passa a ser do tribunal, ainda que numa primeira hipótese, para apreciar, e uma competência garantida pela lei, já que o duplo grau não enquadraria atividade ou princípio absoluto. O efeito do recurso de apelação nós já falamos. No campo do agravo de instrumento, daquelas hipóteses de cabimento, falamos também aos senhores no que tange aquelas questões específicas que vão enquadrar o aproveitamento, então não juntou a peça obrigatória, enfim, todas aquelas alternativas que nós estávamos acostumados caem por terra, eu tenho que, de algum modo, tentar aproveitar ao máximo o agravo de instrumento para aqueles casos de cabimento, e dentro daquela ideia da cooperação. Não prevaleceu ainda, tal como acontecia no CPC de 73, reformado. Agora, mais uma vez, não reintroduziu o agravo invertido. Os senhores, muitos, lembram muito bem do que nós tínhamos no passado, que a lei poderia ter renovado do agravo invertido, quando o agravo era processado até 1995 em primeiro grau. Então, o que nós tínhamos? Todo um trâmite em primeiro grau, e depois que o instrumento era formado em primeiro grau, os autos eram conclusos ao juiz para o juízo de retratação. Então, se o juiz eventualmente se retratasse, estava tudo pronto para a subida. Decisão tinha sido dada num ou outro sentido, o juiz se retratou. A parte que antes era beneficiada, bastava ela agora, diante da retratação, ela passou a ser prejudicada. Quer dizer, o senhor não tinha conseguido a reintegração. Então, eu fui beneficiado. Agora, o senhor inverteu, eu estou prejudicado. Estou sendo prejudicado. Então, ele fazia uma petição, artigo 526, parágrafo 7º, 5 dias, para quê? Requerendo a inversão dos polos. Senhor juiz, eu não me conformo com a sua decisão que reconsiderou, que era a subida dos autos. Nós invertimos os polos. O agravante passava a ser o agravado e o agravado o agravante. No sistema reformado, em 73, e agora não se renovou, estamos diante de uma tutela antecipada indeferida pelo juiz numa ação civil pública. Ministério Público. É um caso enorme.
ingressa-se com agravo. O agravo foi processado. O relator já fez o seu voto, se a decisão está correta ou não. Manda à mesa. O julgamento é amanhã. Portanto, ele já tem a convicção se a decisão está certa ou não. 12 horas antes do julgamento, vem a notícia do juiz de primeiro grau que ele reconsiderou e concedeu aquilo que não tinha concedido. Diz a lei, perdeu o objeto. A decisão mudou. Eu tenho aqui formado o quê? 18 volumes. O relator já estudou o caso. Está tudo pronto para o julgamento. Quer dizer, o que seria possível? Admitir que uma mera provocação agora do agravado, porque agora ele sofre as consequências da tutela antecipada, dizendo, olha, não me conformo com a decisão, vamos para a pauta. O juiz estava certo antes ou o juiz está certo agora? O voto do relator, só troca. Ele estava negando o provimento, como o juiz reconsiderou, agora ele dá provimento ao agravo. Ou, eventualmente, estava dando provimento, agora que o juiz reconsiderou e entende que está certo, ele nega provimento. Só que o Código não reproduziu isso, já não tinha feito isso em 95, agora outra vez não reproduz. Não há o agravo invertido, consequentemente. Numa hipótese desta, pronto para julgamento e o juiz reconsidera, se a outra parte que sofre as consequências da decisão, tudo pronto para julgar, um caso enorme, já com a convicção do relator, vai ter que agravar do zero, tudo de novo, novo agravo, novo processamento, enfim. Podia ter mexido nisso? Podia, não mexeu. Embargos de declaração. Pontos básicos. A doutrina hoje, fortíssima, há precedentes ainda da jurisprudência em outro nível. Jurisprudência do STJ de que, em que pese a lei falar embargos de declaração contra sentença e acórdão, os embargos servem para qualquer pronunciamento judicial. Aquilo que alguns doutrinadores chamam de embarguinhos, carinhosamente de embarguinhos. Hoje o Código, a nova lei é expressa, não fala mais sentença ou acordo, qualquer pronunciamento judicial passível de embargos de declaração. Incluiu-se o erro material. Nós temos hoje o quê? Contradição, obscuridade e omissão. E o erro material pode ser consertado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, há quem diga, inclusive, logicamente, depois do trânsito julgado, porque o que consta ali não é o que se quis decidir. Quer dizer, o relator, eventualmente, na hora da elaboração do voto, deixou escapar o dedinho. Escapou o dedinho 2 vezes, inseriu 2 zeros. Ninguém viu. Era de 10, pulou para 1000. Mas a decisão, toda a discussão é de 10, não tem nada de 1000 aqui. E a qualquer momento pode-se consertar, pode-se corrigir o erro material. Pode ser depois, pode ser de ofício, o entendimento é que pode ser de ofício, e pode ser por meio de recurso de embargos de declaração. A pergunta que se apresenta, e essa é a discussão, é e o erro evidente? Não é erro material, mas é o erro evidente. Eu posso consertar o erro evidente? Quer dizer, está claríssimo que a minha decisão está errada. Estou dizendo que aconteceu isto, de que o senhor não fez isso ou aquilo, mas ele tinha feito, o cartório não juntou, ele tinha feito, mas eventualmente eu não vi, enfim, mas é um erro evidente, quer dizer, aquele que a gente fica ruborizado. Você olha e fala, não é possível que saiu desse jeito. Não há erro material, não há contradição, não há obscuridade, não há omissão, mas é o erro evidente. A lei podia ter tratado desse erro evidente, não tratou agora, mas o STJ, vários precedentes, evidentemente são casos excepcionais, porque servem para que nós tenhamos um resultado mais justo. Quer dizer, é o reconhecimento de que a decisão está errada. E por que está errada? Porque eu estou dizendo que não houve o preparo e o preparo foi feito, e por algum motivo não se juntou, ou sei lá o que aconteceu, enfim. É um atropelo qualquer do procedimento que leva a um reconhecimento de que a decisão está completamente fora daquilo que se identificou. O Código incorpora 2 situações novas, uma já defendida na jurisprudência, especialmente do STJ, e uma outra para, de algum modo, contemplar uma crítica que alguns operadores fazem no dia a dia, por conta do expediente que se adota especialmente em 2º grau. A primeira incorporação é de uma opção muito particular do STJ, em que o relator dá a decisão monocrática e a parte ingressa com embargos de declaração e o que ele percebe é que, na verdade, ela quer mudar a orientação dele. Quer dar efeitos infringentes via embargos de declaração contra a decisão interlocutória.
O que faz o STJ? Ele recebe os embargos de declaração como agravo interno. Então ele vem e diz, olha, na verdade o que você está querendo é mudar a minha orientação e a minha decisão é clara. Em tese, eu iria negar provimento ao seu recurso de embargos de declaração. Mas como a sua ideia é de alcançar efeitos modificativos, eu recebo como agravo interno e processe-se para julgamento pelo órgão colegiado competente. Eles fecham a questão, o órgão colegiado ratifica, e aí, a partir daí, só outros inconformismos. Discutível a opção do STJ nesse campo, é discutível. O fato é que isto ganhou corpo na jurisprudência do STJ e agora a lei expressamente trabalha com isto. Ela trabalha com isto, da possibilidade dessa fungibilidade dos embargos de declaração versus agravo interno, e aí o recebimento dos embargos como agravo interno e processamento. O que o Código fez, o STJ em geral não chega a esse detalhamento, é estabelecer o seguinte: pode ser que eu tenha centrado todas as fichas nos embargos de declaração, até porque eu entendo que são cabíveis embargos de declaração, porém, no agravo interno, ele não está perfeitamente desenhado, porque o recurso do agravo interno tem um outro foco, que é diferente dos embargos de declaração. O Código de Processo abre, então, nesse campo, para que ele possa complementar o seu recurso de embargos de declaração. Olha, eu não vou receber os embargos de declaração, vou aplicar a fungibilidade, o caso é de agravo interno, você tem que levar para o colegiado. Então, complemente as suas razões, adapte o seu recurso à realidade do inconformismo e, consequentemente, portanto, será processado como agravo interno. E um outro plano, e aí inovador, tenho dúvidas quanto à constitucionalidade, diz respeito ao pré-questionamento. Os senhores bem sabem os problemas que o pré-questionamento, a exigência do pré-questionamento na repetição de recursos, em que, a pretexto do pré-questionamento, a parte fica obrigada a ingressar com os embargos de declaração, e o nosso presidente, numa palestra, enfim, eu participei de um evento, e ele disse o seguinte: olha, eu não imaginava que eu era tão omisso, obscuro e contraditório, porque tudo que eu faço tem embargo de declaração. Quer dizer, isso nas decisões judiciais, nos pronunciamentos, quer dizer, tudo embargo de declaração, porque tudo que eu, quer dizer, minhas decisões são todas omissas, contraditórias e obscuras. E aí, todas as chapas, até porque renovar tudo aquilo que eu já tinha falado, ou eventualmente ficar debatendo uma ou outra circunstância, com o volume de serviço e tudo mais, isto acaba sendo contrário à própria agilização e a atuação nossa aqui no tribunal. O que o Código fez? Estabeleceu o seguinte: se há os embargos de declaração apontando obscuridade, contradição ou omissão, mas basicamente aquilo que levaria ao debate do órgão recorrido ou da decisão recorrida, que geraria o pré-questionamento, se ele opôs os embargos, e mesmo assim o tribunal não debateu, não procedeu ao debate sobre aquele tema violador da Constituição ou de lei federal, entenda-se a incorporação do recurso para este fim, e se o Tribunal Superior entender que houve de fato omissão e que levaria a uma atuação do tribunal diferenciada, e mesmo assim o tribunal não atuou, ele supera a questão do pré-questionamento. Isto está claríssimo no campo dos embargos de declaração, na utilização do recurso para fins de pré-questionamento, ainda que esse debate não tenha ocorrido, com a possibilidade de superar a exigência pelos tribunais superiores. Eu não sei se querem que eu continue, enfim, se o horário já está bom, eu vou abrir para perguntas. Teríamos outras questões do recurso especial, recurso extraordinário, alguns temas. Aquilo que falamos há pouco, várias das questões, elas estão vinculadas à atividade contrária à jurisprudência defensiva, então, vários temas. Há tentativa de flexibilizar, inclusive, no juízo de admissibilidade dos tribunais superiores, naquilo que for possível. Enfim, e vários dos temas de recurso especial e recurso extraordinário, vários dos temas,
vão ser agora reformulados exatamente por conta da mudança dessa tônica da admissibilidade do recurso. Perguntas? Obrigado. Então, essa é uma discussão que a doutrina agora tem. Essa é uma discussão forte. Se terminaria um ano exatamente no dia que foi publicado. Pois é que tem uma parcela doutrinária fortíssima que está dizendo dia 18. Essa é uma discussão. Se no ano, se terminaria o ano, a partir da publicação, então o ano termina no dia 17, portanto seria no dia seguinte ao término da vacácio, que é de um ano, ou se incluiria o dia 17, porque a publicação foi dia 17. Parece que no quórum que tem prevalecido o 18. Então tem muitos dizendo 18. Quer dizer, por conta dessa ideia. Ele falou o quê? 18 ou 17? Olha, o Cássio, 18, Nelson Neri Júnior, 18. O Nelson no código tem lá um tópico específico para explicar por que é 18. Porque, de fato, está essa dúvida. Pelo sim, pelo não, a gente aplica 17 e 18 também. Veja o que vai dar. Mas veja como é que é interessante isto. Até nesse plano tem essa discussão. Quer dizer, a gente discuta a discussão até se vai entrar dia 17 ou 18. Quer dizer, quando é que termina a vacácio? Se termina no mesmo dia da publicação, e, portanto, terminado um ano, eu passo a vigorar. Então, terminou o dia 17, um ano, no próximo dia é que entraria em vigor. Mas a bola está dividida, de fato. Tudo é discutível. Mais alguma? Enfim, eu acho assim, ele tem, sinceramente, eu acho que porque, veja, nós tocamos uma parte pequena do código. Tem muitos problemas. Nós temos aí vários questionamentos. No mínimo, todos os modelos terão que ser adaptados por conta das referências legislativas, etc. Muito pouco para tanto barulho, me parece. Agora, talvez a grande marca, efetivamente, e bem como o senhor observou, essa mudança da civil law com aproximação para common law. Isto, de fato, é inovação. Não sabemos exatamente como é que a coisa vai funcionar. O código é claríssimo na vinculação. Ele trabalha com a reclamação para fazer frente às suas orientações. E se nós vamos conseguir cumprir o que está na lei, no 926, quanto à coerência, estabilidade, enfim, se a jurisprudência ela vai ser de fato este caminho seguro, esse porto seguro, que em tese se quer com a nova legislação. Porque quando a gente olha o papel constitucional do STJ, que é uniformizar a orientação do direito federal, e o próprio STJ, em várias situações, na questão de 1, 2, 3 semanas, não dá a orientação adequada, quer dizer, é um problema da mentalidade mesmo. Então nós temos divergências, e aí vem o recurso repetitivo, depois lá na frente vem outra orientação. Nós tivemos um caso recente, só para dar, enfim, dentro desse plano, e talvez teremos que realmente mudar o foco. Agora, recentemente, o STJ, no começo de outubro, isto foi divulgado no final de outubro, começo de novembro, o STJ ele muda a sua orientação quanto à prescrição intercorrente. Então, foi publicado um acórdão, isso foi, a imprensa deu notícia, ele muda em relação à prescrição intercorrente, estabelecendo a simples suspensão do processo de execução por um determinado tempo, como está no Código de Processo Civil Novo. A prescrição intercorrente agora, pelo CPC 924,
enfim, deve ser o 924, será identificada, portanto, como sendo modalidade ou espécie de extinção do processo de execução. Então, dentre as hipóteses de extinção, expressamente prescrição intercorrente. Então, a STJ veio no comecinho de outubro e muda a orientação para dizer, ó, precisamos reformular, o novo CPC já tratou do assunto, não tem sentido uma execução parada 100 anos, ela ser desarquivada, quer dizer, desarquivada depois, como é que fica a segurança jurídica, coisa que o Vale, ele trabalha com isso. Aí nós tivemos um artigo no Conjur tratando do assunto, uma semana depois, um outro artigo criticando, e aí o que fez o articulista, um desembargador do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara? Ele, ao criticar, ele diz, olha, não é possível, a jurisprudência foi formatada de um modo, tudo bem que o Código de Processo Civil vai entrar em vigor em março do ano que vem, não tem sentido agora você mudar a sua orientação, criando aí uma insegurança para aqueles que estão nessa situação. E aí o artigo diz, pode, Arnaldo, ele fala disso aí, depois no final ele termina assim, pode, Arnaldo, ponto de interrogação. Isso é possível? Ele fala assim, tudo pode piorar, diz lá no artigo. Por que tudo pode piorar? Ele vem e diz, a decisão foi dada com ampla divulgação, etc. 15 dias depois, o mesmo ministro, a mesma turma, deu uma outra decisão em sentido diverso, com sentido anterior. Fala, mas como é que nós vamos ter uniformização com essa jurisprudência que fica incoerente? Mas a mim parece que o problema ali é até da tramitação. Você tem 20 assessores, 20 pessoas trabalhando. Colocou na pauta, me parece que foi até um rigor muito acentuado, não me parece que ele tenha mudado isso. Foi um problema de organização dos julgamentos, parece, de assessoria, da forma como chegou na pauta. Mas o fato é que quantos e quantos casos nós não temos assim? Se houver efetivamente uma ideia da coerência, da firmeza, que garanta a isonomia, com uma atuação não pouco duradoura, mas perene, em que você tem força, porque tem que pensar muito, não pode fazer de qualquer jeito, depois faz aqui, muda ali, muda ali. A ideia é essa. Se for perene, e se essa vinculação for aplicada, eu dei para mim que vai haver uma redução efetiva dos processos aqui no judiciário, parece. Mas acho que complicou mais do que ajudou na solução, e nós vamos ter um monte de problemas. Basta verificar, com 2 parágrafos do artigo 20, nós temos discussões quanto à verba honorária há 42 anos do CPC de 73. 42 anos. Imaginem o que será em relação a 19 parágrafos do artigo 85, com uma regra totalmente diferenciada, questões de faixas da fazenda pública, tem que fazer cálculo, enfim. Tenho certeza que daqui a 100 anos nós estaremos aqui, nós não, mas enfim, daqui a 120 anos nessa sala, discutindo o mesmo assunto sobre a jurisprudência quanto à verba honorária, possivelmente isso. Algo que me parece muito negativo é o aumento do trabalho do juiz, especialmente do juiz de segundo grau. Então, era para nós estarmos preparados, ou pelo menos era para nós nos prepararmos nesse período de vacaço. Eu talvez, enfim, que eu tenho ouvido de muitos, tem muita gente que sequer abriu o código. E nós estamos falando o quê? Nós estamos em dezembro, praticamente. Daqui a 20 dias, recesso. Voltamos depois do recesso, um mês, carnaval e está aí. Quer dizer, já chegou. Agora, para aqueles que viram, e a mudança talvez não tenha sido tão violenta do 39 para o 73, mas houve, quer dizer, esse período de adaptação, e mais, com uma mudança do quê? De filosofia. Porque o grande ponto é que tem uma mudança de filosofia que é a vinculação em precedentes, em que o tribunal, em segundo grau, ele vai sedimentar e uniformizar, mesmo não havendo divergência das suas câmaras, porque a resolução ou o incidente instaurado do juiz de primeiro grau diretamente ao órgão que for o órgão escolhido para a uniformização. Isso tudo é muito novo. E a partir daí,
vincular todos os outros julgadores, todos os órgãos do tribunal, especialmente o primeiro grau, nessa uniformização. Aquilo que eu disse, no caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, tem uma regra. Depois de uniformizado pelo tribunal, o tribunal deve comunicar às agências reguladoras, eventualmente, se reconheceu a abusividade de uma cláusula no plano de saúde, sei lá. E aí, a uniformização disto. A lei manda comunicar à agência reguladora para fiscalização. Então, esta é a mudança de mentalidade. Por isso também não houver fiscalização, se as agências reguladoras não cumprem o seu papel, se nós não temos aí um respeito ao consumidor, de tantas e tantas demandas que são todas repetitivas. O tribunal decidindo a mesma coisa sempre, é o mais do mesmo, é o mais do mesmo, é o mais do mesmo. Então, se não se tem uma mudança de mentalidade fora, o judiciário não tem como dar vazão a tudo isso, é impossível. Enfim. Datavina, fazendo um choque de memória, aconteceu um caso semelhante com o Código Civil. O Código Civil foi promulgado em 11 de janeiro de 72. O legislador deu também para vacatio legis um ano, para que a sociedade discutisse, o que não ocorreu, porque era um ano de eleições gerais. Então, o Código Civil ficou prejudicado. De outro lado, também havia dúvida se o dia inicial do Código era 11 ou 12 de fevereiro. Depois acabou ficando 11 de janeiro de 1973 como o primeiro dia do curso do Código Civil. E outro problema, também havia muita coisa de área cinzenta, como a prescrição, por exemplo, que era a prescrição somar os prazos antigos. Direito intertemporal. Então houve uma hipótese muito semelhante. Só que eu acho que o Código Civil trata de direito material, é direito substantivo. Eu acho que as hipóteses são mais concretas. Já o Código de Processo Civil é o nosso esqueleto, é o código adjetivo. Então, o problema é até da tonalidade, até o problema é a força do adjetivo, a força da situação. É uma situação muito mais interpretativa do que o código material. Eu acho a dificuldade muito maior e entendo até que a sociedade levou 10 anos para nos entregar alguma coisa fora da realidade. Um comentário. Especialmente para o nosso dia a dia, né? Especialmente para o judiciário. E aquilo que nós dissemos, se der errado, vamos pagar a conta. Porque a culpa é nossa, deu errado, etc., não vamos pagar a conta. Então, o que parece, o que o judiciário deve fazer é, mais uma vez, como tantas outras, de se preparar, de tentar, de algum modo, fazer o melhor possível para conseguir resolver todas as pendências que nós teremos por aí. Mais alguma pergunta? Última. Piccolo. Quando começar a valer, né? Quando o jogo começar para valer, em março, sem partido de datas, em março do ano que vem. Mas olha, só queria agradecer muito a atenção dos senhores e dizer da minha satisfação de ter voltado aqui a Pamages, ter retornado e para discutir com pessoas tão importantes para o judiciário, como todos aqui foram, e é realmente uma alegria vê-los aqui, sabendo que estão aí com o ideal, que o ideal da justiça continua, com a possibilidade de ajudar e continuar trabalhando, etc. Enfim, eu tenho só que agradecer esta enorme oportunidade. Muito obrigado pela atenção dos senhores.